Muito boa noite, meus caros e amigas que me acompanham pelo Facebook, na reflexão de sábado sobre a liturgia do domingo. Queremos aqui tentar fazer uma live. Eu estou fora hoje, estou num sítio e onde as condições não são muito boas, inclusive de transmissão da internet. Vamos tentar para ver se a gente consegue o sinal para fazer a nossa live. Eu estou aqui num sítio, na zona rural. Vocês estão percebendo que a luminosidade não é muito boa, mas vamos tentar. Boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando. Eu estou aqui numa gruta muito bonita de Nossa Senhora, só que por causa da luz, da luminosidade, eu não posso exatamente ficar com a imagem dela no celular. Vou apenas mostrar a vocês a imagem, uma imagem bonita de Nossa Senhora das Graças, né? Colocada aqui numa gruta, né? E é nessa gruta aqui que nós vamos fazer a nossa live hoje, né? Percebe que meu rosto fica escuro se a imagem ficar aparecendo. Então eu tenho que ficar na posição contrária, mas de qualquer jeito vamos tentar fazer a nossa live. Peço desculpas porque eu estou sem o microfone de lapela, então a voz também vai ficar um pouco prejudicada hoje. Mas vamos lá, né? Com um pouco de paciência de vocês, boa vontade, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a vocês. As pessoas que estão nos sintonizando agora nessa live, eu quero lembrar que eu estou num sítio, saindo um pouco da quarentena, mas vivendo a quarentena no outro. Estou aqui diante de uma gruta bonita de Nossa Senhora das Graças, que mostrei a vocês. Mas nós queremos refletir sobre a liturgia desse domingo, né? Nós estamos no tempo pascal ainda, né? E a igreja coloca todas as leituras, todos os salmos, ainda referente, né, a esse tempo pascal. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, o discurso que São Pedro fez no dia de Pentecostes, né? Pedro de pé, junto daqueles 11 apóstolos, né? Ele levantou a voz e dizia para a multidão: homens de Israel, essas palavras, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, pelos prodígios que ele fez, não é? Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando numa cruz. Eu quero lembrar que isso que São Pedro diz aqui, né? Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Não quer dizer, ensina o catecismo da igreja, que Deus tenha traçado esse plano cruel para Jesus morrer na cruz. Não, não é assim. A igreja ensina que Deus não tirou a liberdade de ninguém. Judas agiu traindo Jesus porque ele quis, Pilatos o condenou porque quis,
Ninguém foi obrigado por Deus, ou seja, não foi uma espécie de uma peça de teatro onde tudo já estava assim no script e foi apenas cumprido para que Jesus morresse na cruz. Não. Então, o que a igreja explica? Deus, na sua onisciência, ele sabia como ia agir. Eles sabiam que iam condenar Jesus à morte. Então Deus aproveitou e disso tudo ele fez um plano de redenção da humanidade. A partir do filho foi, não é, morto, crucificado, ele oferecendo a sua vida ao Pai, ele resgatou então toda a humanidade. Entende? Então não é no sentido de que Deus tenha tirado a liberdade de ação das pessoas. Não, Deus nunca faz isso. E São Pedro continua, mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Os salmos já falavam disso, né? Que meu corpo não verá a corrupção. Né? Já falava do Messias lá atrás. E São Pedro continua, né? Alegrou-se por isso, né? Alegrou-se por isso o coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. São Pedro está citando os Salmos. Os Salmos, já na previsão do que seria acontecido com o Messias, já citava isso. Que o seu corpo não experimentaria a corrupção, mas seria ressuscitado. Né? Porque não deixarás na região dos mortos. Deste-me a conhecer os caminhos da vida. E aí São Pedro coloca algo muito bonito, né? Que o próprio rei Davi, né, morreu, foi sepultado, seu sepulcro está no meio de nós. Né? Mas sendo o rei Davi profeta, né, ele sabia que Deus lhe tinha prometido que um descendente dele, né, ocuparia o trono, né, de Davi, que seria o próprio Messias. É por isso que, né, o povo chamava de Jesus filho de Davi. Aqueles dois ceguinhos lá de Jericó, né, e gritavam, né, Timeu e Bartimeu, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Por quê? Porque para eles o Messias era o filho de Davi. Exatamente isso que São Pedro, né? Deus tinha prometido a Davi que um seu descendente estaria no trono de Israel. É o próprio Messias. Né? E aí São Pedro termina essa primeira leitura de hoje. Deus ressuscitou esse mesmo Jesus e diz que todos nós somos testemunhas. Todos nós, ele junto com os apóstolos no dia de Pentecostes, nós somos testemunhas. Né? E foi um discurso tão contundente, a gente sabe, né? Que São Lucas, que escreveu tudo isso, diz que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Né? Ou seja, acolheram a salvação. Bom, o Salmo 15 é um salmo que dá louvor ao ressuscitado, né? Porque todas as leituras estão voltadas agora para a ressurreição de Jesus, para a sua redenção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Isso está muito bonito. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Né? Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. É aquele que tem Deus na sua vida, tem Deus na sua alma, que se entrega, que confia a Deus. Isso é fruto da ressurreição. Né? Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Né? O Papa João Paulo II dizia, não tenham medo. Não tenham medo porque o Senhor ressuscitado caminha convosco. Bem, muito bonita é a primeira leitura, que é tirada da primeira carta de São Pedro. Você vê que São Pedro aparece aqui na primeira leitura, aparece na segunda leitura. Né? É a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa caminhada neste mundo. Né? Agora aqui o bonito é que São Pedro coloca, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, né?
como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. No final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Aqui está o eixo da salvação, né? São Pedro fala claro, não foi a preço de coisas perecíveis, ouro, prata, ou seja, algo finito, né, que nós somos salvos. Não, muito mais. Nós somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, né, que foi previsto, São Pedro diz aqui, interessante essa colocação, né? Antes da criação do mundo, olha que interessante, né? Ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Então, meus irmãos, que coisa bonita. De Deus criar o mundo. Antes da humanidade existir, ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. E esse plano envolvia exatamente Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, né? Eu sempre lembro e gosto de lembrar mais uma vez, porque quem não entender isso que eu vou dizer agora, não entendeu o que é o mistério da redenção, né? O pecado da humanidade fere a majestade, a glória infinita de Deus. Então, pela justiça divina, é necessário um resgate de valor infinito para que a humanidade voltasse para a comunhão com Deus, para que nós pudéssemos voltar a ser filhos de Deus, né? Então, Cristo veio pagar essa conta. Por isso São Pedro fala, não foi pelo preço de ouro, de prata, de coisas materiais, não. Nada disso seria suficiente, né? Mas foi pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque este é um sacrifício de valor infinito. Porque é um homem que morre ali, quando Jesus morreu, mas só que é um homem cuja pessoa é o Verbo de Deus. Então, a morte, embora Deus não possa morrer, ele assumiu a natureza humana para poder morrer. O valor da sua morte é um valor infinito, porque a pessoa de Jesus é o Verbo, é Deus. Entenderam? Então, por causa disso, meus irmãos, por causa disso, nós agora temos o perdão diante de Deus, temos a reconciliação diante de Deus, o que não era possível antes. Então, São Pedro coloca isso, né, com todas as letras, né, que nós tínhamos aí esse jeito. Muito bem. Estamos no tempo pascal ainda. O Evangelho que é do encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús. Vamos ler o Evangelho, porque sempre ele traz alguma coisa nova para nós e vamos então meditar, né? Que dia? O dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, o primeiro da semana, o domingo, né? Os dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, né, que ficava mais ou menos a 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Eles eram discípulos de Jesus, né? E eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, né? Enquanto eles estavam conversando, discutindo, né, sobre a morte de Jesus, a decepção, né? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Que bonito, não é, gente? Jesus caminhando com eles. Jesus caminha conosco também. Sabe, às vezes a gente não percebe que Jesus caminha conosco, mas ele caminha conosco. É só a gente ligar as antenas da alma, as antenas da fé. O Senhor caminha conosco, né? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Engraçado, né? O ressuscitado ele tem essa capacidade de mudar de feição, né? E eles não o reconheceram, né? Mas Jesus perguntou para eles, o que vocês estão conversando pelo caminho, né? E eles então, rosto triste, olha que interessante, estavam decepcionados, tristes. No fundo não acreditavam na ressurreição de Jesus. Embora Jesus
tinha dito várias vezes, né? Eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Não acreditavam, né? Engraçado que um deles, chamado Cleófas, né? Esse Cleófas, segundo um escritor judeu do século II, chamado Exegipo, que era judeu, ele diz que esse Cleófas, que aparece aqui, era irmão de São José. E que esse Cleófas, ele tinha 4 filhos, sendo que 3 eram apóstolos. Judas Tadeu, Simão Menor e Tiago Menor. Por isso eram primos de Jesus. Aí vem aquela expressão que aparece lá de São Mateus, os irmãos de Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem são esses irmãos? Na verdade são primos de Jesus, filhos de Cleófas, que é irmão de São José. Eu até já contei aqui uma vez, né, que quando eu fui registrar a nossa editora Cleófas, que tem esse nome, né, eu queria colocar o nome de São José. Mas quando eu fui registrar na junta comercial, não pôde porque já tinha outra editora com o nome de São José. Então eu falei, então vou colocar o nome do irmão. Então coloquei o nome de São Cleófas, que é casado com Santa Maria de Cleófas, que estava aos pés da cruz. Veja como eles eram íntimos de Jesus. Né? Santa Maria de Cleófas era parente ali deles. Né? E depois, inclusive, eu descobri, depois que eu coloquei o nome de São Cleófas na editora, eu fui procurar qual era o dia de São Cleófas no calendário litúrgico. Sabe o que eu descobri? Que era o dia do meu aniversário, 25 de setembro. Então eu digo, nossa, então eu acho que Deus realmente queria que essa editora tivesse o nome de São Cleófas, porque era o dia do meu aniversário também. Então a editora faz aniversário junto comigo e junto com São Cleófas. Não é bonito? É muito bonito. Então está aqui, né? Os discípulos caminhavam, né? E caminhavam todos juntos com eles, mas decepcionados, não entendiam, né, o que tinha acontecido. Né? E aí então Jesus começou a contar para eles. Né? Vocês então não sabem que lá desde de Moisés, os profetas, Davi, eles anunciaram tudo que tinha que acontecer com o Messias. Né? E disseram para Jesus, né, será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu aqui? Né? Jesus de Nazaré, um grande profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Será que você não sabe nada disso? Né? Agora, interessante que eles disseram para Jesus, né? Nós esperávamos, olha só, que ele fosse libertar Israel. Ou seja, eles aguardavam a libertação política, social, que Jesus fosse libertar Israel do jugo romano, fosse libertar Israel de Pilatos, de Herodes. Né? E aí Jesus vai fazendo eles entender que não era nada disso. Que a libertação que ele veio trazer é uma libertação espiritual, uma libertação do pecado. Né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E nada, né? Não libertou Israel, coisa nenhuma. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Interessante, eles já sabiam que Madalena tinha já contado para eles que tinha encontrado o sepulcro vazio, o anjo, mas não acreditaram. Foram embora decepcionados para Emaús. Né? Aí ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus começou então a contar para eles, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Vocês não leram o que os profetas falaram? Vocês não leram o que o rei Davi falou? Vocês não leram o que está nos Salmos? Né? E aí explicava as escrituras para eles, né? Dizendo, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Vocês não viram que tudo isso estava previsto? É impressionante, meus irmãos, como é que a interpretação
que tinha no tempo de Jesus sobre o Messias era uma interpretação totalmente errada. Era aquela interpretação política, achando que Jesus fosse ser um libertador político, quando as Escrituras estavam cansadas de dizer que não, que o messianismo do Messias era do servo de Javé, o servo de Javé que ia libertar pela sua morte. Mas não quiseram essa interpretação. Preferiram optar por uma interpretação. Até os apóstolos. Só depois, meus irmãos, é que os apóstolos foram iluminados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, é que abriu a cabeça deles para entender. Veja que ainda hoje tem gente na igreja que acha que a libertação de Jesus é política e social. E não quer saber dessa libertação de pecado, não, que isso aí, né, é como diziam lá os comunistas, lá, a religião é o ópio do povo, não deixa o povo se libertar socialmente, politicamente. Não. A libertação de Jesus é do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vai explicando para eles, né? Vai explicando para eles, né? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Interessante, Jesus foi abrindo a cabeça dele, explicando as Escrituras. Veja como é importante, meus irmãos, a gente estudar as Escrituras, entender as Escrituras, mas entender como a igreja explica. Porque quem entende errado as Escrituras pega um caminho errado. São Pedro, né, quando ele fala das cartas de São Paulo, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Quando Pedro fala das cartas de São Paulo, ele fala que tem coisas difíceis na carta de São Paulo. Que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Veja, porque os judeus interpretaram errado as escrituras, é que eles mataram Jesus. Se eles tivessem interpretado a escritura direito, eles não tinham matado Jesus, eles tinham glorificado Jesus como o Salvador. Veja a importância, meus irmãos, de entender as escrituras direito, entender as escrituras conforme a mãe igreja nos ensina pelo magistério da igreja. Entende? Tem muita gente com a escritura na mão, mas pegando um caminho errado. Por quê? Porque não ouve a voz da igreja. Né? O documento Dei Verbum, Concílio Vaticano II, que é sobre a revelação divina, diz que, né, o ofício de interpretar a Sagrada Escritura e a tradição da igreja cabe exclusivamente ao magistério, que interpreta sem erro. Porque Jesus prometeu à igreja essa infalibilidade. Na Santa Ceia ele colocou claro para os discípulos, né? João 16, 13, quando vier o Espírito Santo, a verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Então Cristo concedeu, o Catecismo da Igreja fala no parágrafo 890, Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Quando a igreja interpreta para nós a Bíblia, ela interpreta de maneira correta. Então, se a gente não quiser pegar um caminho errado, nós temos que ler as Escrituras, sim, temos que ler. Temos que meditar, rezar com a Escritura na mão. Mas se eu tiver dúvida, eu tenho que perguntar o que a igreja diz sobre isso. Não sou eu nem uma outra pessoa que vai entendeu? Interpretar, é a igreja. Entendeu? Bom, então Jesus vai explicando para eles as Escrituras, né? E aí diz aqui o seguinte: quando chegaram do povoado para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Jesus não é um interesseiro. Jesus não, ele não obriga ninguém a ficar com ele. Não, ele ia embora. Esperou que os discípulos chamassem. Nós também, sabe, Jesus espera quem chame ele. Jesus, vem comigo, Jesus. Jesus, fica comigo na minha vida, Jesus. Jesus, me ajuda a resolver esse problema.
né? Santo Agostinho dizia que Jesus se esconde na hóstia, no pão, né? No véu do sacramento, porque ele quer ser desejado, ele quer ser procurado. Então ele esperou, os discípulos de Emaús convidaram, né? Eles, porém, insistiram com Jesus, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Oh, meus irmãos, muitas vezes a noite vem chegando na nossa vida, não é? Agora mesmo nessa pandemia que estamos vivendo, Senhor, fica conosco, não vai embora não, já é tarde. Vamos dizer como os discípulos de Emaús diziam, né? Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor. E fica, meus irmãos. A gente pode não sentir, pode não perceber, mas você vai ter a proteção dele. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou com eles, tomou o pão, abençoou o pão, né? Partiu e lhes distribuía. Renovou a Eucaristia. Renovou o feito lá na Santa Ceia. E aí, nesse momento, desapareceu da frente deles. Por quê? Porque agora ele já estava ali presente na Eucaristia, naquele pão que ele abençoou, e aí então ele pôde desaparecer. Bom, nisso, né? Um disse para o outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Irmãos, que bonito, né? Quando a gente sabe ler a palavra de Deus com assim concentração, invocando o Espírito Santo, arde o nosso coração, arde de desejo de Deus, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Hoje ele explica as Escrituras para nós através da igreja. Todo dia, meus irmãos, você que me acompanha de manhã, na reflexão que eu faço, né, sobre o Evangelho, né, todo dia de manhã, eu uso o quê? Eu uso o manual da igreja que explica o Evangelho. Né? Não pense que toda essa sabedoria sai da minha cabeça, não. Tem muita gente que pensa que eu sou muito sábio, que eu sou muito douto. Não sou, não. Eu sou estudado, lido nas coisas que a igreja ensina. Porque eu não quero me enganar e também não quero enganar você. Então não vou ficar numa axiologia, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, de jeito nenhum. Né? Então quando a gente entende as Escrituras, né, nos Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Né? E eles confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou. Os 11, né? Os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, encontraram com os 11 que estavam reunidos no domingo da ressurreição. E é no mesmo dia em que, né, Jesus aparece de novo para eles ali. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Que beleza, meus irmãos, esse encontro de Jesus aí com os discípulos de Emaús. Mas esse encontro deve acontecer conosco também, sabe? Sabe? A gente tem que entrar dentro do coração, dentro da nossa alma, porque Deus não está longe. Deus está dentro de nós. Agora tem uma coisa, a gente só encontra Ele, só faz um encontro com Ele se a gente faz silêncio, se a gente medita as Escrituras, se a gente reza. Né? Aquilo que Jesus disse, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está ali no teu quarto com você vai ouvir a tua oração. Então é isso que nós temos que fazer. Muito bem, meus irmãos, é uma alegria
eu ter feito assim, essa live com um pouco de dificuldade, com um pouco de deficiência, porque estou aqui sem o microfone de lapela, mas aqui na gruta de Nossa Senhora das Graças, né? E eu quero completar essa reflexão com vocês, rezando aqui aos pés de Nossa Senhora das Graças, pedindo que ela conceda-nos, né, nesse tempo todo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, né? Um tempo de provação, um tempo de pandemia. Eu vou focalizar aqui a imagem de Nossa Senhora mais uma vez, né? Nossa Senhora das Graças, né? E quero colocar você aqui aos pés dela, essas suas mãos estendidas, né? Súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Eu gosto de lembrar que Nossa Senhora, né, quando apareceu nessa imagem que vocês estão vendo, né, apareceu lá na França, né, na rua Delubac, em Paris, Catarina Labouré,